Pronto. Gente, contexto de finanças, matemática financeira e contexto de finanças na história da matemática. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a matemática ela é uma ciência exata, assim como as finanças. Né? Assim, é uma ciência exata, né, que a gente trabalha todos esses cálculos para que a gente chegue em um determinado tempo, em determinada situação. Tá certo? Gente, quando a gente trabalha gestão financeira, quando a gente trabalha finanças no contexto da matemática, a gente trabalha um tempo e temporalidade do tempo. O que é isso? A gente trabalha o dinheiro no tempo. Então, quanto é que é R$1 hoje? Quanto é que vale ele daqui a 1 ano? Quanto é que vale daqui a 2 anos? Quanto é que vale daqui a 3 anos? Quanto é que vale daqui a 5 anos? Então, a gente trabalha a temporalidade do tempo. Então, quando se tratamos de dinheiro e a sua temporalidade, ou seja, o seu tempo, alguns elementos básicos da gestão financeira são trabalhados, como inflação, riscos, incertezas, utilidades e oportunidades. Isso são algumas coisas que a gente trabalha o dinheiro no tempo. Então, quais são algumas coisas, alguma relação, né, que deve ser considerado, que deve ser levado em consideração para trabalhar o dinheiro no tempo. Então, toda gestão financeira, a gente vai trabalhar o dinheiro e a sua temporalidade. Quanto vale ele em determinado período de tempo. Seja ele de médio, de curto e de longo prazo. Voltando aí lá para a disciplina de capital de giro. Né? Então, o que é isso? Né? O que é inflação? Inflação quer dizer que os preços não são os mesmos sempre. Então, 1 quilo de açúcar hoje é de R$3. Vocês lembram, não sei se é do tempo de vocês lembram que 1 quilo de açúcar já custou 50 centavos. Então, isso é a inflação que vai aumentando e os preços dos produtos não podem permanecer os mesmos. Por quê? Porque o dinheiro vai variar, o valor da moeda vai variar e por aí vai. Tá certo? Os riscos, o que são os riscos? São os investimentos, todo investimento ele envolve riscos que geram perda e ganho de dinheiro. Mas aí, digamos que você vai, mas a gestão financeira tem que entender o seguinte, todo risco, todo investimento ele demanda risco. Mas aí qual é o menor risco? Então é essa a linha de raciocínio quando se trabalha risco dentro de do dinheiro da sua temporalidade dele. Né? Incerteza é um outro fator crucial para se trabalhar o dinheiro e a temporalidade, porque não há como saber não há como saber se o investimento A ou investimento B é o mais rentável sem um estudo prévio, sem a gente estudar qual é a rentabilidade daquele investimento, o retorno daquele investimento. A utilidade, se não é útil, deve ser adquirido? É uma pergunta, né? Então, se eu tenho um investimento para fazer, mas aquele investimento para mim não é útil, tenho uma casa para comprar, um carro para comprar. Eu tenho um carro, vou trocar meu carro. Mas qual é a utilidade da troca desse carro? Então, a gente tem que pensar muito nisso. E as oportunidades. Né? Sem dinheiro, as oportunidades dizem tchau, dizem adeus. Né? Então, se o dinheiro não estiver valorizado, não adianta não precisa ter oportunidade. Se não existe dinheiro para comprar, não precisa ter oportunidade. Gente, a matemática financeira possui diversas aplicações no atual sistema econômico. A palavra finanças remete especificamente àquelas relações da matemática com o dinheiro. Com dinheiro tal, e qual concebemos nas diversas fases da história da humanidade. Então, o que é que acontece? Muitas situações estão presentes no cotidiano das pessoas e têm ligação imediata com o dinheiro, seja ela o fato de ter pouco dinheiro, nada de dinheiro ou muito dinheiro. Em todas as situações, né, ter educação financeira torna-se um fator determinante na sucessão profissional e na saúde financeira, na saúde financeira pessoal e empresarial de cada coisa. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Que toda a matemática financeira toda a finanças, ela possui ela remete relações com a matemática. Porque, assim, a gente precisa da matemática para trabalhar finanças. A gente precisa de um fator
a gente precisa de um fator determinante para trabalhar aquele dinheiro no tempo. Então, a gente precisa de cálculos para trabalhar o dinheiro no tempo. Quais são os cálculos fundamentais da matemática financeira? Vocês já viram falar de juros, né? Então, os juros ele é um fator econômico financeiro da matemática financeira que nos dá base, que nos dá informações para que eu consiga ter esses cálculos, para que eu consiga fazer esses cálculos, para que eu consiga entender qual é a temporalidade do dinheiro, quanto é que vai valer meu dinheiro no tempo. Tranquilo? Então, isso são essas informações que a matemática financeira vai nos dar. E juros, voltando para o que eu estou falando, para o fator, né? O fator determinante da gestão financeira é o cálculo de juros. Então, todo gestor financeiro ele vai ter que entender que o dinheiro no tempo, né? O dinheiro na sua temporalidade, vai ocasionar os juros, né? Os juros receptivos ou os juros passivos, que é aqueles ou ativos, os juros que ou você paga ou você recebe de acordo com o valor do dinheiro no tempo, de acordo com a temporalidade do dinheiro, de acordo com o ano, com o tempo, com a especificação, o que é que vai fazer com o investimento. Então, tudo isso vai ocasionar os juros. E como é que surgiu os juros? É o nosso próximo assunto. Eu vou só abordar para vocês isso aqui. Como é que surgiu os juros? O conceito de juros surgiu no momento em que o homem percebeu a existência de uma afinidade entre o dinheiro e o tempo. Então, o homem percebeu que existia uma afinidade entre o dinheiro dele e o tempo que ele vai dar com esse dinheiro, ou o tempo que ele vai emprestar esse dinheiro, ou o tempo que ele vai pedir emprestado esse dinheiro, é o conceito de juros. Aconteceu essa afinidade, né? Entre os juros e entre o dinheiro e o tempo, então teve que ter uma variante, teve que ter uma variável para calcular quanto é que eu vou ganhar ou quanto é que eu vou pagar por ter pego ou por ter emprestado aquele determinado valor em determinado período de tempo. Então, teve que ter essa variável para me ajudar a fazer esses cálculos. Qual é? Os juros. Beleza? Então, e os juros sempre existiram? Na época dos sumérios, os juros eram pagos pelo uso de sementes ou de outros bens emprestados. A relação tempo-juros foi se ajustando de acordo com a necessidade de cada época. Atualmente, nas transações de empréstimos, o tempo é pré-estabelecido pelas partes negociáveis. Os juros se atualizam, atualmente se utiliza os juros para as mais diversas situações capitalistas, porque o T é a engrenagem da máquina financeira. Então, como eu falei para vocês, então, para as diversas as situações da gestão financeira, seja empréstimo, seja investimento, seja bolsa, seja empréstimo de dinheiro, o teu dinheiro, o teu juros, o cálculo desse dinheiro, o cálculo desses juros vai ser a máquina da engrenagem financeira. Então, não se faz gestão financeira quando não se faz cálculos de juros. E aí eu vou precisar que a gente faça os cálculos de juros, aí sim, a gente agora vai entrar numa matemáticazinha. Eu vou precisar mais bem simples, com o uso de calculadora, né? Mas eu vou dar para vocês também as fórmulas. E aí a gente vai trabalhar os cálculos de juros. A compra de uma casa própria, de um carro, de uma moto, realizações pessoais, empréstimos, compras a crediário ou com cartão de crédito, aplicações financeiras, de investimento, em bolsa de valores, entre outras inúmeras situações, né, depende de quanto se ganha e de quanto está disposto a se arriscar em um financiamento de curto, ou de médio e de longo prazo. Por quê? Porque os juros, essa variável que é conhecida como juros, ela vai ser trabalhada de curto, médio e longo prazo. E a gente já sabe, curto prazo até 12 meses, médio prazo entre 12 e 24 meses, longo prazo acima de 24 meses. Isso na gestão financeira. Tá certo? Então, tudo isso vai estar atrelado de quanto a gente está disposto a gastar sobre esse cálculo de juros. Tá certo? Em resumo, todas as movimentações financeiras são baseadas na estipulação prévia de taxas de juros e envolve o tempo para quitar. Então, digamos que você comprou um carro a uma taxa de juros de 1 ponto. Entendeu aí? Que você comprou um carro a uma taxa de juros de 1,8 ao ano em um pagamento de 5 anos.
Então, a gente está equiparando a taxa de juro, o valor da taxa, no tempo que você tá, no tempo que você em um determinado período para você pagar e quanto tempo você vai pagar, né? Em quanto tempo você vai quitar essa dívida, que é até 5 anos. Então vamos lá, você comprou esse carro por R$ 1.000 para pagar a 1,68% ao ano, né? Ao mês em 5 anos. Então você tem que calcular esses juros de 1,68% em cima do montante que é R$ 1.000 com a taxa de juros de 5 anos para quitar esse pagamento. Aí você chega no denominador simples de taxa de juros. Beleza? Atualmente, gente, os juros. Tá vendo como é só explicando? Na aula que vem a gente vai começar a fazer os cálculos. Atualmente, os juros sofrem alterações de base por conta de políticas monetárias, por conta do Banco Central, políticas econômicas nacionais e internacionais de diferentes gestões, das crises financeiras, alta e baixa de taxa de desemprego, das instalações de indústrias e dos índices de desenvolvimento humano, que é IDH. Então, isso são as alterações, né, as bases que os juros podem sim sofrer alterações, ou seja, aumentar ou diminuir em um determinado período de tempo, por conta dessas situações, de políticas monetárias, do Banco Central e várias coisas que aí vocês estão vendo. Então, eles podem sim sofrer alterações, o aumento ou diminui de acordo com a necessidade de cada coisa. Tá certo? Ao realizarmos o empréstimo de forma de pagamento, é feito através de prestações mensais, acrescida de juros, isto é, o valor da quitação do empréstimo é superior ao valor inicial do empréstimo. Óbvio. Por quê? Você está trabalhando o dinheiro no tempo. Né? Acabei de falar para vocês que a gestão financeira ela trabalha o dinheiro no tempo. Então, se você pegou um empréstimo de R$ 5.000 no banco para pagar uma taxa de juros de 10% ao mês em um ano, então, no decorrer do ano, obviamente, você vai pagar um valor superior ao inicial que você pegou emprestado. Por quê? Porque aquele dinheiro tem que valorizar no decorrer do tempo, naquele decorrer daquele ano, no decorrer da sua quitação. Então, você tem que começar a pagar esse investimento, esse empréstimo no decorrer do tempo. Da mesma forma, se você é uma empresa e você empresta R$ 1.000 a 5% ao mês para o seu cliente pagar em um ano, quando você for receber o seu montante em um ano, você não vai receber só os R$ 1.000, você vai receber o montante mais os juros acrescidos do período que você emprestou ou que você pegou. Estão entendendo? Essa diferença damos os nomes de juros, ou seja, o bem adquirido tem um valor agregado maior do que se fosse comprado à vista, em parcela única, óbvio, porque a gente trabalha e o dinheiro no tempo, o dinheiro em um determinado período, tá certo? Uma questão pertinente é melhor comprar parcelado ou guardar o dinheiro para comprar à vista? O que é que vocês acham? Então, diante do que a gente está entendendo aqui, é melhor vocês comprar parcelado, ou é melhor você comprar uma compra parcelada, acrescida de juros, ou você guardar o dinheiro para comprar à vista? Me respondam, para a gente só fechar esse entendimento. Esse é o grande objetivo da formação para a educação financeira, nossa meta para esse curso. E aí? Me ajudem? O que é que vocês acham? Eu acho melhor comprar à vista, Zé Vitor. Guardar o dinheiro para comprar à vista, né, Vitor? Mas aí se eu te perguntar uma coisa, Vitor, mas a gente está entendendo que o dinheiro, com o tempo, a gente está entendendo que a gestão financeira trabalha o dinheiro no tempo, não é isso? E aí se a gente trabalhar o dinheiro no tempo, você guardar o dinheiro para comprar à vista, digamos que você quer comprar uma bicicleta que custa R$ 200, e você vai passar 10 meses para juntar o dinheiro para comprar essa bicicleta. Concorda comigo que quando você for comprar essa bicicleta em 10 meses, pode ser que esse valor seja maior, o valor da bicicleta seja maior. Por quê? Porque a compra também vai estar atrelada de acordo com essas políticas aqui, ó, essas alterações que podem acontecer. Você concorda comigo que pode sim a bicicleta tá sendo vendida por um valor maior do que R$ 200 em 10 meses? E você poderia também ter comprado essa bicicleta naquele momento, já estaria com um bem para pagar em 10 meses acrescido de uma taxa de juros. E aí uma coisa é que poderia, né, equiparar a outra, mas aí iria ter uma depreciação do bem, iria ter uma informação, uma depreciação do bem, poderia ter uma variação de valores. Né? Então, isso tudo são
questões pertinentes à gestão financeira. Então, o que é melhor? Então, o que é melhor, Jair? Não sei. Vai depender de um contexto, vai depender da sua necessidade, vai depender da sua realização. Então, o que é melhor não se sabe. Então, como eu disse para vocês, essa é uma meta para o nosso curso. A gente entender qual é a formação da educação financeira. O que é melhor para a empresa, o que é melhor para a pessoa. Ou pagar os juros ou guardar o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro no tempo ele pode ou render mais ou diminuir mais. Podem pagar um juros maior ou podem pagar um juros menor. Então, isso são situações que a gente não pode muito mensurar. Por quê? Porque todo investimento, né? Olha aí, lembra da primeira slide? Vou dar aqui o primeiro slide. Aqui, ó. Toda temporalidade de dinheiro vai gerar um risco e vai gerar uma incerteza. Então, assim como a matemática, as finanças, infelizmente, ela não pode, nessa questão, né, nessa situação, ela não pode ser algo engessado, ela não pode ser algo, tem que ser assim, exato. Então, essa relação, ela não pode ser dessa forma. Então, vai depender de todo esse processo, de toda a sua necessidade que você esteja necessitando do produto ou do serviço. Tá certo? Da compra do produto ou do serviço. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? A variável que vai nos ajudar enquanto gestão financeira para trabalhar a temporalidade do tempo é o fator juros. Quanto é que vai valer esse dinheiro daqui a determinado período, a determinado tempo. Tá certo? Em resumo, na nossa aula, a gente está aprendendo nessa aula aqui o que são finanças e um pouco sobre a nova lei que regulamenta a inserção da educação financeira nos cursos escolares, e vimos também a razão de utilizar conceitos da matemática nos processos financeiros. Quais são os conceitos da matemática? As taxas de juros, que é um conceito de matemática. Né? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Não? Todo mundo está entendendo? Todo mundo está entendendo? Interromper a gravação.